Cumprimento a todos aqui presentes na quarta semana da engenharia. Meu nome é Celso Amaral. Eu vou estar apresentando agora o trabalho intitulado como Análise Numérica de Túnel de Vento Eletrônico em Cúpula Geodésica. Os autores desse trabalho são eu, Celso Amaral, e os professores Eduardo e Cristiano. Nosso trabalho está dividido em introdução, metodologia, resultados, discussões e considerações finais. Bom, túnel de vento eletrônico eles são utilizados em inúmeras maneiras, né? Principalmente são utilizados nesses setores automobilísticos para analisar, né, o design aí dos automóveis. Mas cada vez mais ele está sendo utilizado também por profissionais da construção civil, né, com o intuito de entender o comportamento que as estruturas têm ao receber carga de vento. Muitas das vezes não tem a estrutura, né, que foi ali arquitetada na norma. São geometrias completamente diferentes, então às vezes precisa estar incluindo aí o túnel de vento eletrônico. Ele é uma forma rápida e econômica para obter resultados experimentais através do túnel de vento eletrônico. Por quê? Você consegue fazer um modelo numérico com os mesmos parâmetros físicos, geométricos e demais condições de contorno definidas em etapa experimental. Ou seja, você consegue chegar muito próximo ao modelo real. Nos túneis de vento eletrônico, os escoamentos são retratados através de fluido dinâmico computacional, que é mais conhecido como CFD, né, através do nome vindo do inglês. As soluções numéricas elas vêm através de equação que descreve o fenômeno de interesse, né? Nesse caso, a gente vai ver o escoamento do vento. O presente trabalho tem como objetivo a simulação do efeito do vento em uma cúpula geodésica. Essa investigação também ela busca a aplicabilidade dos conceitos da mecânica dos fluidos, tanto no volume de controle quanto a interface fluido-estrutura do modelo numérico analisado. Bom, para o desenvolvimento da nossa geometria, a gente utilizou, né, um método de volumes finitos, na qual foi possível, né, estar utilizando aí a ferramenta ANSYS CFX, que é a ferramenta CFD que o ANSYS disponibiliza. Nosso ponto de partida foi a referência, né, da NBR 6123 de 1988, na qual retrata aí esse comportamento que o vento traz nas estruturas. Bom, para fazer a nossa cúpula geodésica, né, a gente utilizou como modelagem aí, o software CAD Design Model do próprio ANSYS, né, com o plugin Geometry. Essa cúpula ela tem um diâmetro igual a 18 metros e a proporção de flecha dela é de F sobre D igual a meio. O que significa? Que a cúpula, né, ela tem 18 metros de diâmetro e a flecha dela máxima é de 9 metros. Ou seja, é como se fosse uma esfera partida no meio essa cúpula geodésica, né? Me lembro muito das abóboras utilizadas aí nas arquiteturas do passado. Bom, dando prosseguimento, após a criação da nossa geometria, vamos para a geração de malha. Para a geração de malha no ANSYS Workbench, utilizamos aí o recurso da ferramenta Mesh. Então, a ferramenta Mesh, né, a gente optou por trabalhar com elementos tetraédricos, que foi um dos elementos aí para o teste, né, tentativa e erro mesmo, chegando qual seriam os elementos ideais. E o tratamento dessa malha aí, ele passou por refinamento com inflation, que é nessa camada entre o volume de controle e a nossa cúpula de 10 camadas. Então foi um refinamento que a gente também foi nessa tentativa e erro e foi controlando os elementos, né, o tamanho dos elementos através do Phase Size. E chegamos ao número de elementos aí utilizado no nosso trabalho de 441 mil elementos. Por que chegamos a esse número de 441 mil elementos? Foi uma configuração que chegamos que abaixo disso a distorção de nossa simulação era muito grande. E acima disso, não estava melhorando o resultado. Ou seja, não estava convergindo para o resultado mais próximo da norma. Por razão de recurso computacional, a gente está utilizando esse trabalho, né, foi realizado na pandemia, então com computadores pessoais nossos. Então o recurso computacional estava limitado. Então não poderíamos passar muito ali próximo ao limite, né, que o software permite
já que a versão estudante ela tem um máximo também de 500 mil elementos. Então, tem que tomar cuidado também quando se tratando disso, de trabalhar nesse limite até 500 mil elementos, já que a versão estudante permite esse máximo aí para o CFX. Aqui temos nosso quadro com algumas configurações para regime permanente. Então, nosso volume de controle ele teve um domínio padrão com alguns itens, né? Como entrada, a saída, parede, solo e o contato A. Esse contato A é o contato ali da cúpula com ar mesmo. O modelo de turbulência foi o SST. Também por tentativa e erro a gente tentou utilizar outros modelos de turbulência um pouco menos refinado para esse tipo de simulação, mas o SST foi o que mais teve melhor custo, né, benefício aí de recurso computacional e um resultado que converge para a norma. O controle de convergência ele começou com interação de 1 e foi até a interação de 500 interações. Esse foi o máximo de interações feitas. O tipo de resíduo, né, utilizou o tipo residual RMS e nosso resíduo alvo ele foi até 1 a menos 7. Então ele convergiu aí até resultados próximos de 1 menos 7. O fluido utilizado foi o ar a temperatura de 25 graus Celsius e a pressão de referência foi a pressão de 1 atm. A inicialização dele, né, o vento que estava partindo na entrada com a velocidade igual a 33 metros por segundo, com uma velocidade padrão de algumas regiões dado por norma. Então aqui a gente observa nosso modelo aqui no setup. Então aqui a gente tem nosso volume de controle. Nosso volume de controle, né, assim como a gente viu, tem alguns domínios padrões que são a entrada com 33 metros por segundo, a saída a 1 atm e a configuração, né, das paredes e tanto do solo também foi a padrão disponibilizada pelo próprio ANSI. Essa configuração ela vem como parede no ANSI e a gente não quis modificar isso, né, já que vem padrão. Bom, devido ao recurso computacional, tivemos que trabalhar com modelo reduzido de 1 para 100. E mesmo assim a gente observa que deu muito elemento, né, próximo aos 500 mil, que era o nosso limite. Então esse aqui foi o nosso modelo de simulação reduzido de 1 para 1000. A geometria ela tem o arco pleno, né, que é o padrão dessa cúpula geodésica. Esse arco mais parecendo uma abóbora aí, como algumas construções da antiguidade. Aqui temos nossos resultados de discussões no nosso monitoramento de massa e momento, que observa-se o seguinte: a gente iniciou com uma interação e foi até 500, né? Porém, quando chega próximo de 100, essas curvas tendem a obter a mesma inclinação, ou seja, elas estão convergindo ao resultado ali final. Então, por exemplo, se eu tivesse feito interações de 1 a 120, por exemplo, eu teria resultados próximos do que eu obtive aí com 500 interações. Os resultados obtidos eu tenho aqui, né, em comparação ao lado esquerdo, nosso resultado de simulação computacional é obtido através de linhas isobáricas, e do lado direito eu tenho o que a norma traz, que são os coeficientes de pressão para uma cúpula de flechas sobre diâmetro igual a 1 sobre 2, que é o nosso caso. Então observa-se que as linhas isobáricas elas tendem a ter o mesmo comportamento da norma, porém os resultados eles tenderam a chegar ao da norma, porém não foram tão precisos, né? Por exemplo, nosso resultado de entrada aqui da norma é 0,6, o obtido na simulação é 0,77. E no topo aqui da cúpula observa-se que esse resultado é de menos 1, e o nosso resultado aqui sendo de 1,08. Então foram resultados próximos, né? Mas não foram os resultados definidos pela NBR 6123. Além disso, aqui a gente pode observar o comportamento do vento. Então o vento ele tende a se comportar como um gás ideal aqui
as camadas superiores, né? Falo com gás ideal somente em comparação assim com a nossa camada limite, porque a atuação do vento mesmo, ela vai atuar e vai interferir muito aqui na camada limite, ou seja, a camada mais próxima que tem a nossa edificação. Então observe que o vento aí, a maior interação dele, né? A dificuldade dele estar passando aí pela nossa estrutura é na parte superior e com velocidades maiores, na verdade. Então ele tende a se acelerar nesse contorno e diminuir conforme for afastando da estrutura, essa velocidade. Bom, as considerações finais. Lembrando que a gente utilizou o ANSYS Student 2021 R1. O comportamento que a gente obteve foi o previsto na norma, o comportamento. Porém, o resultado de sobreposição, né, foi igual a 0,77. O da norma é 0,6. Foi próximo, né, o comportamento em si das linhas isobáricas foram praticamente os mesmos da norma. O nosso valor de CP de sucção foi igual a 1,8, que foi um valor ali próximo também que o da norma traz a 1. Aqui eu trago alguns fatores que podem ter colaborado para distorções que encontramos. A primeira hipótese é limitação da versão estudante, permite o número de elementos máximo para a realização da simulação de 500 mil elementos, né? Então talvez para uma simulação um pouco mais precisa precisaria de mais recurso computacional e de mais elementos. B. A rugosidade do material analisado. Esse trabalho foi utilizado a rugosidade do aço conforme a configuração padrão do ANSYS. Talvez se tivesse utilizado outro material que tivesse uma rugosidade menor, talvez convergia um pouco melhor pela norma, pelos autores aí que fizeram trabalhos semelhantes. Além disso, como a gente tinha um recurso computacional e a limitação da versão estudante, tivemos que trabalhar com um modelo reduzido. Um modelo reduzido de 1 para 100, uma redução considerável. Então, aí a nossa hipótese é que esses três fatores têm influenciado para que não chegue, né, aquele valor da norma de 0,6 e 1. Porém, chegamos a resultados próximos. Chegamos a 0,77 e 0,8. Esse trabalho foi desenvolvido na pandemia, começou-se, né, o desenvolvimento mesmo na pandemia, e não teve os recursos computacional, por exemplo, dos laboratórios, né, do ICET, por exemplo. Então tivemos que se virar e fazer aí com nossos computadores pessoais mesmo, e tentando essas soluções de utilizar aí modelos reduzidos e com a malha não tão refinada. Para a sugestão de trabalhos futuros, propõe-se a realização de estudo e comparação de edificações clássicas na construção civil, explorando a arquitetura, por exemplo, de casas, prédios, galpão, considerando também variações diferentes e ângulos diferentes, direção do vento, ou seja, simular vento a 90, vento a 0 graus e outros tipos. Aqui temos nossas referências utilizadas. Agradeço pela atenção de vocês que ficaram até aqui.